Pessoal, muitos aposentados e pensionistas estão me perguntando a respeito do perdão dos empréstimos consignados. Como que está isso? Devolução dos valores, anistia das dívidas. Muitos comentários de vocês me perguntando para falar sobre esses assuntos, esclarecer, explicar. A Câmara está trabalhando, isso está sendo debatido lá dentro. Por que eu não vejo a grande mídia falando sobre isso? Será que esse perdão das dívidas é tudo fake news? É tudo mentira? Nada disso vai acontecer? Eu vou explicar para vocês aqui e melhor do que explicar, eu vou mostrar como está o andamento. Está sendo discutido na Câmara? Sim, tem comissão já investigando tudo. Anistia de dívidas, perdão de empréstimos consignados contratados entre 2016 e 2024. Tudo isso está sendo debatido, tudo isso está sendo analisado. Então, nesse vídeo, eu vou deixar com vocês aqui trechos da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também do discurso na tribuna da Câmara dos Deputados do pastor Marco Feliciano. Peço para você assistir esse vídeo até o final, porque você vai ver que os deputados de fato estão levantando essa bandeira, você vai entender um pouco mais sobre o projeto e você vai entender a crise onde o INSS, a Previdência Social no Brasil, está nesse momento. Eu já venho alertando vocês. O INSS, a Previdência, como a gente conhece ou conhecia, está ruindo. E esse sinal do escândalo que a gente teve em 2025 é um dos pilares centrais desse problema. Então os aposentados têm sim direito à devolução dos valores, à anistia do perdão dos consignados irregulares, tudo isso. Então peço para você assistir esse vídeo até o final para entender um pouco mais. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aqui embaixo um comentário pedindo a anistia e o perdão das dívidas já, para que os deputados vejam que não estou sozinho nessa luta. Eu quero o seu comentário também, porque quem vai se beneficiar disso é você. Então vem junto comigo levantar essa bandeira e lutar pelo perdão das dívidas e a anistia das dívidas dos empréstimos consignados. Conto com a sua ajuda, conto com o seu compartilhamento. Fica com o vídeo aí. Obrigado, presidente da nossa Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, deputado Zé Silva. E esta audiência é uma audiência muito importante para trazer um problema, para tratar, para conversar, para ver os fatos desse problema que está em todo o Brasil, em todas as notícias, que são os descontos indevidos dos pensionistas do INSS. Eu sou um deputado lá do Piauí, primeiro mandato, meu terceiro ano como deputado Zé Silva. É o terceiro ano que eu faço parte dessa comissão. Eu entendo que o Brasil está num caminho que ainda não tem a luz da imprensa, não tem a luz das pessoas, não tem a luz dos parlamentares, e o caminho que o Brasil está envelhecendo e precisamos ter atenção a políticas públicas do nosso país. Hoje, em torno de 15% das pessoas do Brasil são acima de 60 anos. Isso dá um número maior do que 30 milhões de pessoas. Equivale aí metade da população da Itália, mas num país continental com diferenças demográficas e regionais extremas. No sul, no norte, no nordeste, cada pessoa tem uma condição diferente. Estive na Europa no ano passado tratando disso, na Itália, e lá já estão preocupados com o envelhecimento da população. Hoje nós temos uma pirâmide etária. Em 2060, 33% das nossas pessoas serão acima de 60 anos de idade, será um retângulo etário. E lá na Europa e no Japão, na Itália, eles já estão preocupados com a pirâmide invertida. Quer dizer, já estão discutindo o que vai ser feito do tanto de creche, do tanto de escolas que foram construídas nesses últimos 50, 60 anos. O Brasil está atrás nessa conversa, mas nós temos tempo para discutir. Na minha concepção, a vida dos brasileiros não é uma vida fácil, é uma vida de luta. E, ao meu ver, presidente da Silva, quando a pessoa completasse 60 anos, ela tinha que ser respeitada, tratado com dignidade, ter seus direitos garantidos. E esse caso do INSS acontece justamente o contrário de tudo que eu disse aqui.
há associações que são vistas para defender, e alguns integrantes, infelizmente, do INSS fazem o contrário, uma ação predatória sobre aqueles que passaram a sua vida lutando e defendendo a família e o país num momento de maior fragilidade e que merece o respeito à dignidade, ser atacado e ter seus descontos indevidamente, como tem noticiado aí na casa de bilhões. Então, que tanto nos dignifica, como no meu mandato no Piauí e no Brasil, em prol de defender aqueles que fizeram tudo por nós, que cada pessoa hoje, que sempre tem o seu trabalho, que está aqui presente, tem alguém que puxou pela mão, que ensinou, que esteve presente na maioria dos casos, que foram os pais que hoje são avós de alguém. Então essa audiência é para esclarecer os fatos, enriquecer o debate, discutir, fiscalizar e ver até onde as medidas protetivas e regulatórias para impedir que algo tão grotesco aconteça novamente com os idosos do nosso país. Então, quero aqui agradecer a presença de todos. Estou muito feliz com essa audiência num tema que repercute tão fortemente, e tenho certeza, deputado Zé Silva, que vai ser uma audiência muito enriquecedora, importante, esclarecedora para todos os membros dessa comissão e para todos que estão nos assistindo. Então, muito obrigado a presença de todos, e vamos às audiências agora, convocando os primeiros a falarem, que vai ser o seu Felipe, lá do Ministério da Previdência Social, Felipe Cavalcante Silva. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela presença. E a dona... Ontem fiz um discurso aqui nessa Câmara falando sobre esse mega escândalo que envolve os aposentados do nosso querido Brasil. Infelizmente, o nosso Brasil, mais uma vez, volta às estribeiras de um crime tão cruel. Não há nada mais cruel do que roubar, do que retirar de pessoas indefesas, como os velhos, como os velhinhos. Pessoas que deveriam ser consideradas pela nossa nação como heróis, porque deram a vida para a construção desse nosso belo Brasil e agora, no findar ou no apagar das luzes de suas vidas, esperando um pouquinho mais de conforto, esperando que o país pudesse dar a eles algum tipo de gratificação, dá a eles a notícia de roubo. Um roubo que se inicia com a notícia de 6 bilhões de reais, que já nos chocou. De repente, assistimos uma blogueira da Globo News fala em mais de 90 bilhões em desvios do INSS, principalmente com questões de empréstimos consignados aos aposentados que sequer fizeram o empréstimo consignado. Receberem suas contas sem aviso prévio e agora estão pagando aí altos juros para poderem quitar essa dívida. Mas ontem descobri que agora não são apenas 90 bilhões, são centenas de bilhões de reais. Esta casa e a casa vizinha, nós devemos nos debruçar agora sobre o assunto mais importante do país, que é esse escândalo do INSS. Nós temos aí a CPI e CPMIs já assinadas, que os presidentes dessas duas casas, o nosso presidente aqui, Hugo Mota, e o presidente Davi Alcolumbre do Senado, possam abrir essa CPI o mais rápido possível, porque o Brasil está questionando. E não bastasse a CPI, eu criei um projeto de lei e apresentei ele, é o projeto de lei 2114 de 2025. O projeto de lei, ele visa conceder anistia aos aposentados e pensionistas brasileiros quanto às dívidas oriundas de empréstimos consignados contratados entre 2016 e 2024, período no qual vieram à tona esses indícios graves de corrupção. É sobre corrupção, conluio e manipulação no sistema de concessão desses créditos, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional. As estimativas apontam que cerca de 90 bilhões podem ter sido desviados por meio de fraudes estruturais envolvendo instituições financeiras, agentes do INSS e falhas sistêmicas no DataPrev. Responsável pela gestão dos dados dos beneficiários, muitos desses contratos foram feitos sem a devida autorização dos aposentados, com cláusulas abusivas ou com manipulação de dados pessoais. Esses fatos colocam sob suspeição jurídica e administrativa
todos os contratos realizados nesse período, violando vários princípios constitucionais. Então eu apresentei esse projeto, é um projeto que deve fazer algum tipo de barulho. Eu acho que é o único tipo de projeto justo que podemos fazer agora. Eu vi um certo partido aqui da casa falando que o governo deveria repor esse dinheiro, ou seja, tirar do cidadão brasileiro para repor o cidadão brasileiro que foi roubado por outros cidadãos brasileiros. Então, melhor do que isso seria perdoarmos essas dívidas agora de todos esses aposentados de 2016 até 2024, pessoas que não sabem se foram ou não foram completadas. Seria a parte mais justa de se fazer agora e o governo que arque com isso. Ou então, eu desafio todos os aposentados do nosso país a entrarem com uma ação contra o governo federal, uma ação que possa restituir a todos vocês o roubo que foi dado. Os aposentados foram solapados, foram roubados, foram vilipendiados e nós precisamos dar uma resposta a eles. A CPMI tem que ser instalada, está aqui o projeto de lei que eu apresento para anistiar, perdoar todas as dívidas desses empréstimos consignados e que façamos então algo justo pelos nossos queridos heróis brasileiros.